Olá, meu nome é Lia Pierson, eu sou professora de Psicologia Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu estou aqui para falar-lhes a respeito de capacidade civil e discernimento. Desde já agradeço o prestigioso convite da TV Assembleia SP e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, esse nosso assunto, ele vai partir das diferenças entre as pessoas. Cada um de nós, eu, você, aí, todos nós, a gente é totalmente diferente um do outro. Por mais que às vezes pareça que não, na medida em que as pessoas acabam se vestindo na mesma moda ou seguindo as mesmas tendências, mas na real não somos iguais. E não apenas na aparência, né? A gente é totalmente diferente um do outro, principalmente, né, em razão daquilo que a gente chama da nossa personalidade. A personalidade é o meu jeitão de ser, o jeito que cada um encontra para se relacionar com o mundo e com as pessoas. Mas acontece que no meio desse monte de gente, algumas pessoas são muito diferentes ou um pouquinho diferentes. Em geral, quando a pessoa é um pouco ou muito diferente, a sociedade como um todo atribui a essas pessoas uma condição especial. A gente chama essas pessoas de doentes mentais ou deficientes mentais. E há, inclusive, outras denominações, mas nós vamos nos referir apenas a essas duas, né? Doente mental e deficiente mental, para essas pessoas diferentes. A deficiência, então, é o quê? É um problema de relacionamento. O relacionamento desta pessoa com as demais pessoas da sua comunidade, da sua família e da sociedade. Quando a gente fala em doença mental, o que seria que definiria essa pessoa como doente mental? Se a gente for reparar, na verdade, essa deficiência, essa doença mental, ela está muito mais na relação que a pessoa tem com o mundo do que nela mesma. Então, a gente diz que o que é diferente nessas pessoas que a gente chama de doentes e deficientes? A gente diz que eles têm uma capacidade de aderir ao padrão de comportamento da sociedade a que ele pertence, ou seja, essa capacidade de aderir ao padrão de comportamento a sociedade a que a pessoa pertence, vai me definir se ela é doente mental ou deficiente. E se esse padrão ela não alcança, ela não consegue entender como as coisas funcionam, a gente vai dizer que ela tem deficiência em termos genéricos, né? Então a pessoa tem dificuldades em se relacionar ou se integrar, né, na sociedade. É isso o que acontece. Portanto, como eu já falei agora há pouco, o que caracteriza efetivamente a deficiência é, na verdade, o quê? Esta relação do indivíduo com o mundo. Portanto, a pessoa, ela não é deficiente. O que é deficiente é a relação dela com o mundo. Essas pessoas são como são. A gente talvez, né, devesse verificar o que essas pessoas teriam a dizer, mas seriamente, com respeito. Nem sempre a pessoa que não é capaz de se comunicar eficazmente não pensa ou não tem vontades, né? Foi pensando nisso que surgiram no mundo, em nível internacional e em nível nacional depois, alguns documentos que tratam dessa relação. O primeiro foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e chama-se Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
essa convenção é alguma coisa que foi criada em nível internacional e diferentes países que compõem as Nações Unidas vão aderindo a essa ideia. Ao aderir a essa ideia, é preciso que cada país pegue esta convenção e transforme-a numa lei dentro do seu território. E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que vem sendo chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a lei brasileira que trouxe essa Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência para dentro do nosso país, para fazer valer dentro do nosso país essa ideia qual? Que todos somos iguais, todos temos direitos e que a gente deve considerar o diferente de forma diferente. Essa nova forma, né, de olhar para os portadores de deficiência, especialmente a deficiência mental, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata de todas as deficiências. E nós aqui estamos falando especialmente da doença mental. Ora, ela trouxe algumas consequências na nossa lei, principalmente na parte da nossa lei que trata das relações privadas. Que são relações privadas, né? São aquelas relações que envolvem a relação entre particulares. Somos pessoas tratando com pessoas. Por exemplo, se eu vou casar, é uma relação entre mim e outra pessoa. Isso é uma relação particular entre mim e ela. É claro que essas relações, eu acabei de falar do casamento, né? Mesmo entre particulares, esta relação, ela pode ter repercussões que atingem o lugar que essas pessoas ocupam na sociedade e acabam interferindo no modo como esses indivíduos, essas pessoas, poderão decidir sobre a sua vida pessoal, sobre o seu patrimônio, sobre os seus bens. A gente tem uma tendência a achar, quando se fala em bens, em patrimônio, a gente logo pensa em pessoas muito ricas, abastadas. Não. Bens e patrimônio é aquilo que a pessoa possui, seja muito ou seja pouco. E é importante que essas pessoas tenham, né, uma forma de se expressar ou, caso não consigam, de serem protegidas em relação aos seus bens. Então, uma lei que foi modificada de forma importante aqui dentro do Brasil pela Lei Brasileira de Inclusão, chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi o nosso Código Civil, né? O nosso Código Civil, logo no seu artigo 1º, ele já diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, você pode ser um bebezinho, você acabou de nascer, até o momento que você morre, durante toda a sua vida, você é capaz de direitos e deveres. É uma coisa que parece óbvia para alguns, mas nem todos conseguem perceber isso. Todo mundo tem direito e tem dever. No entanto, né, depois dessa declaração, o nosso Código Civil, nos artigos 3º e 4º, ele fala de algumas exceções. Exceções o quê? Ao exercício desse direito que todos nós temos. Há pessoas, então, que em razão de certas condições pessoais, essas pessoas não conseguem, de alguma forma, não possuem as capacidades do artigo 1º plenamente. Então, para a gente falar dessa questão, qual a questão? Todo mundo tem direito, algumas pessoas, em razão da sua condição especial, não teriam o exercício desses direitos. E isso, em termos jurídicos, é o que chamamos de capacidade de direito e capacidade de fato. Então, quando eu falo em capacidade civil, eu tenho a capacidade de direito. A capacidade de direito é aquela capacidade que eu tenho, que eu aludi agora há pouco, de ser titular de um direito. Um bebezinho pode ser proprietário de um imóvel, mesmo sendo um bebezinho. Por quê? Porque ele é titular do direito. E ele
vai ter que pagar, alguém vai pagar por ele, mas com o patrimônio dele, vai pagar qualquer imposto ou taxa que venha incidir sobre essa propriedade. Isso não tem como, mas ele é o titular do direito. No entanto, o outro lado é o lado do quê? Da capacidade, de fato, a capacidade, a possibilidade de praticar um ato jurídico em razão da capacidade de direito. Que são esses atos jurídicos, né? Esses são atos que têm efeito jurídico. Então, ocorrerá, como nós estamos vendo, o quê? Eu vou poder adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas. E isso estava ali bonitinho no artigo 3º e 4º do Código Civil, sob o nome de incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Aí o que aconteceu? A gente, então, vai começar a imaginar, ainda considerando tudo isso que eu falei, o quê? Que para que a pessoa consiga, de fato, né, exercer esses direitos, né, sobre as coisas que ela possui, por exemplo, sobre ela mesma, é preciso que ela compreenda as situações e que essa pessoa seja capaz de escolher, né? Escolher com domínio dos critérios sociais ou pessoais. Então, sempre foi assim. Essa pessoa tinha que ter esse domínio de critérios sociais ou pessoais, ou seja, entender o que ela está fazendo. Se ela vai casar, entender o que é o casamento e quais são as consequências, não apenas pessoais e sociais, mas as consequências jurídicas do casamento. Ora, isso sempre foi assim. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que aconteceu? Houve uma mudança em relação a essa capacidade, ou a essa necessidade. Por que apareceu isso em primeiro lugar? Porque o artigo 12 daquela convenção, que eu falei agora há pouco, o artigo 12 daquela convenção fez o quê? Disse assim, que os estados reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Aí o que acontece, né? A gente tem o Código Civil que entrou em vigor lá atrás, né? E ele vinha assim. De repente, a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 6 de julho de 2015, ela modificou aqueles artigos que diziam que a pessoa podia ser absolutamente capaz e relativamente incapaz em razão de deficiências e transtornos mentais. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que essa questão dos requisitos, lembra, de saber compreender, saber o que está fazendo, né, para a prática de atos jurídicos, isso ficou super em evidência, né? Por quê? Porque essa necessidade desse discernimento, de alguma forma, desapareceu desses artigos, né? E ficou uma espécie de lacuna em relação ao critério de avaliação da capacidade civil das pessoas. O Código Civil, agora, com a nova redação dada pelos artigos 3º e 4º, passou a considerar que todo mundo tem aquela capacidade de fato, a capacidade de exercer o seu direito. Porém, como a gente já viu, por diferentes razões, a gente sabe disso, algumas pessoas têm grande dificuldade em exprimir a sua vontade e nem sempre dominam os tais critérios sociais e pessoais para fazer as suas escolhas nesses terrenos. E aí, como é que ficamos? Aí está uma comparação, né, entre o Código Civil de 2002, que é o Código Civil que está atualmente em vigor no Brasil, e as alterações que a Lei 13.146 de 2015, que é o quê? A Lei Brasileira de Inclusão, ou a gente chama também de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vem e muda esse artigo do Código Civil. O artigo 3º era dos absolutamente incapazes, ou seja, pessoas que não podem fazer nada, né? A não ser por uma
outra pessoa que vai fazê-lo no lugar dela. Então, a gente tinha essa lista aí no quadro mais escuro, né? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, por uma causa que vai passar, não puderem exprimir a sua vontade, né? O que fez essa lei? Tirou tudo isso, revogou esses incisos 1º, 2º e 3º do artigo 3º, e a gente ficou só com o caput dizendo assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, o doente mental, nenhum deficiente ou com transtorno, nenhum mais é considerado uma pessoa civilmente incapaz, a partir desta lei. Em relação ao artigo 4º, o artigo 4º fala dos relativamente incapazes. Os relativamente incapazes são pessoas que seriam, assim, ajudadas por alguém, aconselhadas para poderem exercer a sua capacidade civil de fato. Lembra que eu falava lá atrás? O artigo 4º, que trazia uma lista no seu inciso 1º, os maiores de 16 e menores de 18. Isso continuou igual a partir da nova lei. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. Esta parte da deficiência mental foi retirada do inciso 2º. E no inciso 3º, estavam os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Foi retirado também. O parágrafo único fala da questão dos índios, que permaneceu. No entanto, o inciso 3º, como a gente pode ver no lado mais clarinho aí, com as alterações da Lei 13.146, diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Perceberam o que aconteceu? Sim. A gente tinha aqueles que, mesmo por causa transitória, não podem exprimir sua vontade, eles eram considerados absolutamente incapazes. Como eu disse, a incapacidade absoluta, nesse sentido, desapareceu. E ficou o quê? Eles ficaram sendo considerados relativamente incapazes, né? O que era, não existe mais absolutamente incapaz, por quê? Por doença mental, ou por desenvolvimento incompleto, ou o que chamemos isso. Tá? Ainda há muita polêmica, muita, relacionada a essas modificações legais. Essa troca para a capacidade relativa dos que antes seriam absolutamente incapazes trouxe e trará ainda, né, grandes dificuldades em situações concretas. A gente vai apresentar agora algumas reflexões a respeito do nome que as pessoas usam no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e para isso eu vou explicar para vocês alguma coisa a respeito da expressão deficiência. A palavra deficiência é dessas palavras que não tem um único sentido, né? É uma palavra que tem vários sentidos. No sentido comum, no lato sensu, ela significa o quê? Falta, carência, lacuna. É o que a gente compreende por deficiência. Mas existe um sentido que a gente chama de conotativo, que normalmente a gente chama de sentido figurado das palavras. Nesse sentido, deficiência pode significar o quê? Uma limitação relacionada à mobilidade, à comunicação e à interação social, à cognição e aos usos dos sentidos. Esse termo deficiência é um termo que, nas relações sociais, é bastante usado também, né? A gente fala muito em deficiente, alguém, por exemplo, que tem uma mobilidade reduzida, ou algum tipo de falha ou de falta no uso de algum sentido, por exemplo, deficiente visual. No entanto, a deficiência ela não pode ser
entendida como um problema da pessoa. Eu inicialmente já falei disso, mas o problema a pessoa tem, mas o problema não é dela, né? Na verdade, a deficiência ela surge em razão, né, dos arranjos sociais serem pouco sensíveis à diversidade. Na real, o que tem é que a sociedade não se arranja suficientemente bem para acolher esses indivíduos e tratá-los como qualquer um outro. É que na deficiência intelectual, no transtorno mental, a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Porque aí tem uma questão bastante forte, né, do preconceito que se desenvolveu ao longo dos tempos em relação aos doentes mentais. Então, o que caracteriza a deficiência são as dificuldades que as pessoas com alguma alteração física ou mental encontram em se relacionar ou se integrar na sociedade. A falta de discernimento do doente mental estaria, portanto, onde? Já falei agora há pouco, na sua dificuldade de expressar a sua vontade. Nem sempre essa dificuldade é efetiva, né? Às vezes é uma questão de ouvir sem os anteparos do preconceito. Uma questão de até, eu diria, boa vontade para com essas pessoas. Então, a palavra deficiência, para significar deficiência, né, nos compêndios de psiquiatria, nos nomes, em psiquiatria, os nomes das doenças, eles são normatizados, não é cada um dá o nome que quer para a doença. E essa lista de nomes de doenças a gente chama de nosografia psiquiátrica, né? Nesses compêndios, nesses estudos, a deficiência significa deficiência cognitiva e emocional, né, decorrente de problemas do desenvolvimento neurocognitivo. O que significa isso? Qualquer pessoa que, quando estava se desenvolvendo, era bebê ou era uma criança pequena, que o cérebro dela não desenvolve certinho, ela pode ficar com esse tipo de deficiência que a gente chama de deficiência do desenvolvimento neurocognitivo. Ora, então, a deficiência intelectual é caracterizada justamente pela carência em capacidade mental genérica, do tipo o quê? Raciocínio, solução de problema. Então, aquela pessoa assim, ela não entende muito bem, ela tem um sofrimento também emocional? Claro que tem, né? Quem nunca se sentiu mal de estar num lugar em que você não domina os códigos das pessoas, né? A famosa festa estranha, gente esquisita. Você chega lá, você não entende direito, você não está vestido de acordo, você não sofre de alguma forma? Claro que sofre. É uma coisa parecida com isso que acontece, né? Essas pessoas, elas não conseguem ter o pensamento abstrato tão bem organizado quanto as pessoas que não são portadoras de deficiência intelectual. Esse termo é usado há muito tempo, né? Então, a gente acha que essa expressão intelectual é mais apropriada para falar do funcionamento do intelecto, especificamente o não funcionamento da mente como um todo, e é o que a gente chama de deficiência intelectual. Agora, quando eu falo em deficiência intelectual, eu quero fazer referência àquilo que as pessoas há muito tempo chamavam de deficiência mental, e ainda chamam. Mas qual a diferença entre deficiência mental e transtorno mental? Porque o portador de transtorno mental também está nessa lei, né? É um sinônimo daquilo que, em termos leigos, a gente chama de doença mental. E as pessoas, em geral, para poder dizer quem tem uma doença mental, fala que é a doença que prejudica as relações ligadas aos afetos e às emoções, né? Esse é um critério diagnóstico genérico que requer também que a pessoa sofra com isso, né? Tem que ter um sofrimento em relação a isso, né? E que isso atrapalha o funcionamento social, profissional e em diversas outras áreas da vida dessa pessoa. Então, quando a gente está falando dessa nova lei, né? Essa lei que vem e modifica o Código Civil de modo a trazer para as pessoas em geral todas, inclusive os doentes mentais, né? A capacidade civil de fato.
o que vai acontecer? Eu tenho que compreender o que é isso. Então, nós estamos caminhando o nosso raciocínio para entender o quê? Que nem sempre esta pessoa doente é totalmente incapaz de entender e nem sempre ela é totalmente capaz de entender. Vamos ver os dois lados, né? As pessoas costumam dizer que o direito, na verdade, não se importaria com essa distinção. Ah, tanto faz, né? Tanto faz, ele não entendeu, é incapaz ou é relativamente incapaz. Quando, na verdade, não é assim, né? O que acontece é que essas conotações sociais e culturais do problema, né, são importantes para o direito? São. Mas o que vai nos dar condições de chegar a soluções mais justas em relação às pessoas doentes mentais, portadoras de algum tipo de deficiência mental, é eu entender o que é a doença. Porque a compreensão do que é a doença é que vai nos auxiliar, né, na forma de considerar essa capacidade desses diferentes indivíduos, né? Tem muita variação de habilidade intelectual e emocional. A gente sabe, todo mundo vê isso, né? Então, assim, isso torna impossível eu ter um critério único, abrangente o suficiente, de forma que a gente pudesse, sei lá, medir com uma régua a doença mental e ter um parâmetro jurídico para dizer, até aqui ele sabe o que está fazendo. Não é assim. É bastante mais complicado, né? Então, quando a gente fala assim, não tem um critério abrangente e as doenças são muito variadas, o que ocorre? O que ocorre é o seguinte, vou dar um exemplo assim, eu tenho uma pessoa com síndrome de Down, que é uma doença, né, do tipo do desenvolvimento neurocognitivo. Ora, a gente vê indivíduos com a mesma doença com diferentes prejuízos em suas capacidades, né? Os prejuízos são diferentes. Alguns deles se casaram, tiveram filhos, tudo com apoio, é claro, mas casaram, tiveram filhos, outros não. Alguns trabalham, muitas empresas abrem espaço para essas pessoas trabalharem, estão lá, trabalham, outros já não conseguem. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho que avaliar essas habilidades com a finalidade jurídica, né, eu tenho que considerar que para atos da vida civil há uma gama enorme de habilidades necessárias em diferentes âmbitos, né? Para o casamento, você pode ter uma pessoa doente mental que quer se casar, ok. Será que a pessoa que quer casar com ela está consciente de tudo o que significa essa doença? E ela vai suportar ficar casada com ela? A pessoa que é doente mental, ela sabe direitinho as consequências desse casamento, que ela vai juntar talvez o seu patrimônio com o do outro, e que se ele se separar vai perder uma parte desse patrimônio? Ele sabe o que é patrimônio? Vocês percebem isso? Na verdade, sim, é algo que hoje em dia é muito novo, a gente ainda discute muito isso, existem grupos de pessoas estudando isso, dentro das quais eu me incluo, passei um semestre estudando isso, estamos pensando nisso, né? Como é que vamos resolver essa questão do doente mental e da sua capacidade civil? Era isso, então, que eu tinha a dizer para vocês no dia de hoje. Muito obrigada.